Boa tarde, segundo ano. Hoje, dia 20 de outubro, e nós vamos na nossa apostila de ciências, que a gente vai estar finalizando essa apostila, tá bom? Na página 129, peço que vocês peguem o material para vocês acompanharem com a tia. Vamos lá? Olha só, nós vamos falar sobre saúde e meio ambiente. Vocês têm uma foto aí tão bonitinha de um menino fantasiado, né, daquelas pessoas que vão para o espaço. Como que é o nome? Esqueci. Vamos lá. O ambiente em que vivemos também influencia a nossa saúde física e mental. Como você aprendeu no segundo capítulo, a ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e deles com o ambiente. O conhecimento dessa ciência nos ajuda a compreender por que a conservação da natureza é um dos assuntos mais discutidos no mundo. Vamos estudar os elementos bióticos e os abióticos, matéria de prova em segundo ano, se liga, que compõem os ambientes. Os elementos bióticos são os seres vivos, enquanto os elementos abióticos são os seres não vivos, fundamentais aos seres vivos. Então, os seres bióticos são os seres vivos, os animais, os seres humanos, né? E os seres abióticos são o que os seres bióticos precisam para sobreviver, tá bom? Na página 130, por exemplo, em uma floresta, um pássaro e a árvore onde ele fez o seu ninho são elementos bióticos. O pássaro e a árvore têm vida. Mas o solo em que a árvore está é um elemento abiótico. O solo não é vivo. O solo tem vida nele, mas ele não é vivo. Porque as partículas do solo não possuem vida. Contudo, sem o solo, a árvore não existiria e o pássaro não poderia construir o seu ninho. Aí vocês têm aí as setinhas mostrando elementos bióticos e elementos abióticos. Olha que interessante aí, olha, escrito de verde. Além do solo, o ar e a água também são elementos abióticos. Então, ó, o solo, o ar e a água, eles não têm vida, eles não são vivos. Eles têm vida que frequentam eles. No ar existem bichos, né? Existem coisas com vida frequentando o ar. No solo também. Se cavucar o solo ali, você vai achar minhoca, né? E na água, uma enorme quantidade de seres vivos. Mas a água não é viva, tá bom? Na página 131, quando o ser humano polui a água ou o solo, ele interfere nas condições ambientais dos seres vivos, pois eles precisam desses elementos para sobreviver. Dessa maneira, a relação complexa entre seres vivos e elementos não vivos é prejudicada, podendo provocar sérios problemas para todas as espécies envolvidas. Além disso, quando o ser humano prejudica a natureza, prejudica a si próprio, pois ele necessita dos mesmos elementos de que os animais precisam, seja para a sobrevivência, seja para a fabricação de produtos de consumo, como alimentos, roupas e até máquinas. Como os recursos naturais são limitados, devemos evitar o desperdício e dar uma destinação correta ao lixo. Fique por dentro. As plantas servem de alimento ao coelho, que por sua vez serve de alimento à raposa, formando uma cadeia alimentar. Se houver erosão ou poluição do solo onde as plantas crescem, faltarão plantas. Aí, se faltar plantas, o coelho, então, ficará com pouca oferta de alimento, poucas plantas para ele se alimentar, provocando a sua morte e diminuindo a chance dele se reproduzir. A baixa quantidade de coelhos provavelmente vai diminuir também a quantidade de raposas, uma vez que elas se alimentam de coelhos. Então, quando a gente já falou sobre a extinção de plantas e de animais. Quando um animal ou uma planta desaparece para sempre do meio ambiente, a gente precisa entender que vai haver mudanças. Aqueles animais que se alimentavam daquela planta que não existe mais, porque o ser humano queimou ela todinha lá na Amazônia, esses animais ou eles vão ter que se adaptar
comendo outras plantas e ele pode atrapalhar. Uma vez que ele está comendo outras plantas, ele pode estar comendo uma planta que é alimento de outro animal e esse outro animal ser prejudicado. Ou ele necessitar de comer aquela planta porque aquela planta oferecia todos os nutrientes que ele precisa. Então, se ele for comer alguma outra, pode faltar o nutriente e ele que era um animal grande, passa a ser um animal menor. Então, tudo que mexe na natureza, a gente influencia muitas cadeias adiante ali, tá bom? Na página 132, observe as imagens. Identifique os elementos numerados e classifique-os em elementos bióticos ou abióticos. Vamos fazer juntos. No número 1, na primeira imagem, a Fernanda tá aqui, ó, tá? O número 1 tá mostrando o ar, né? O ar, ele é o quê? Ele tem vida? Não, ele não é vivo, então ele é abiótico. Aí você vai colocar número 1, você vai escrever ar e vai escrever abiótico, porque o ar não é vivo. Se não é vivo, é abiótico. O número 2. O número 2 está mostrando para nós a montanha. A montanha é viva, gente? A pedra tem vida? Não, não tem vida. Então, número 2, você vai escrever montanha e você vai escrever abiótico. O número 3 está mostrando várias árvores. A árvore tem vida, segundo ano? Sim, a árvore é vida. Então, se a árvore tem vida, se ela é viva, ela é biótico, ok? Então, você vai escrever árvores bióticos. O número 4, lá onde está a tartaruguinha, está mostrando a água do mar. A água do mar é viva? Não, a água não tem vida, né? A água não é viva. Então, é um elemento abiótico. Número 5, a tartaruga. A tartaruga é um animal e tem vida, né? É vivo. Então, é um elemento biótico. E a alga? Vamos ver. A alga é uma planta, não é? Plantas são vivas? Sim. Então, a alga é biótico, ok? Tia Fernanda vai colocar aqui para vocês estarem vendo, para vocês poderem fazer a correção de vocês. Ok? Continuando, se você, já corrigiu, página 133. Observe o esquema a seguir. O que aconteceria se as plantas fossem retiradas do local onde os gafanhotos vivem? Letra A. Não aconteceria nenhum problema, pois os seres vivos não dependem uns dos outros para sobreviver. Tá certo? Os seres vivos não dependem? Dependem sim. B. A população de gafanhotos diminuiria e a de sapos provavelmente também. Então, olha só, se tirasse essas plantas, a população de gafanhotos iria diminuir? Sim. E o sapo come o gafanhoto. Se o sapo não tem alimento, ele pode morrer, vai diminuir também? Sim. Então, essa tá correta, certo? Então, pode marcar um X. C. A população de gafanhotos aumentaria e a de sapos provavelmente também. Se tirar o alimento do animal, ele vai aumentar a quantidade de animais? Ele vai se reproduzir? Erradíssima. D. A população de gaviões e de cobras diminuiria, pois esses animais se alimentam diretamente das plantas. Gavião come planta? Você acha? Cobra tá comendo florzinha? Eles comem, né? Os gafanhotos e sapos também. Então, tá errado, eles iriam diminuir. Então, a resposta certa é a letra B, somente a letra B de bola. Continuando, na página 134, vamos para um exercício. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela são doenças infecciosas causadas por 4 diferentes vírus, mas transmitidas por uma espécie de mosquito. Então, olha só, o mosquito Aedes aegypti, ele transmite 4 vírus diferentes, né? Então, ele é muito perigoso. A gente pode ficar com um criador de mosquito em casa, correr esse risco de criar um mosquito dentro da nossa casa, no nosso quintal, que pode passar 4 tipos de vírus pra gente? Não, né, gente? Pessoas inteligentes não criam mosquitos, né? A fêmea desse animal precisa de sangue para produzir ovos, por isso ela pica os seres humanos
podendo transmitir essas doenças, que em certos casos levam à morte. Quando cuidamos do meio ambiente, especialmente aquele próximo de nós, estamos contribuindo para prevenir a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. Como? Uma das formas de se prevenir essas doenças é eliminando os locais onde as fêmeas colocam seus ovos e as larvas se desenvolvem em recipiente com água parada, dar destino correto ao lixo, como garrafas, sacos plásticos e pneus velhos que ficam expostos à chuva, além de tampar recipientes que acumulam água, como caixas d'água e piscinas, são fundamentais para esse controle. Aí você tem aí a imagem do mosquito, né? É o famoso pretinho todo riscadinho de branco. E aí vocês têm também os lixos jogados em vias públicas e nos terrenos baldios que acumulam água da chuva, tornando-se locais ideais para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Número 35. É um jogo, né? Vamos jogar o jogo Combate às Doenças Transmitidas pelo Mosquito. Recorte o jogo da cartela de encartes e com sua família siga as orientações. Então, tem todas as orientações aqui na página 135 para você jogar o joguinho. Você vai ler, vai montar o jogo e vai jogar com a sua família. Ok? Segundo ano. Lembrando que está se aproximando a nossa semana de provas, a segunda etapa do terceiro bimestre, para finalizarmos o terceiro bimestre. Hoje finalizamos a nossa apostila. Durante a semana, a tia Fernanda vai estar enviando atividades na folhinha para reforçar o aprendizado de todas as disciplinas, ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!